Bom, eu queria começar lendo dois salmos, que na verdade são salmos sequenciais, eles estão na sequência, salmos 127 e 128, que claramente são salmos familiares, né? Salmos que o povo de Israel cantava enquanto ia ao templo. E enquanto eles iam ao templo, ao tabernáculo, eles cantavam este salmo no meio do caminho. E iam relembrando a bondade de Deus, principalmente no que se refere à vida de casal, à vida familiar. Estes dois salmos dizem o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Meus queridos, nesta tarde nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um casal estar se unindo. Já se uniram civilmente e agora vou estar agradecendo ao Senhor nesta união diante da igreja, diante do Senhor. Meus queridos, é um momento de muita alegria para eles. Mas eu queria aproveitar este momento para todos os casais que estão aqui nessa tarde. Porque este é o momento de nós repensarmos também o nosso próprio casamento, o nosso próprio enlace matrimonial. Então, neste momento, enquanto eles estarão aqui celebrando e fazendo seus votos, aproveite para lembrar que de quando em quando nós precisamos refazer os nossos votos. E olhar para o nosso cônjuge e dizer: eu te amo, você é especial e eu preciso de você. Você é bênção de Deus na minha vida. É sempre importante, de quando em quando, lembrar isso, para reavivar em nós aquela chama do amor e da gratidão a Deus por cada momento. Então, neste momento muito especial, nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir a bênção do Senhor para este instante. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque em mais um momento tão especial, o Senhor une um casal. O Senhor faz de dois, uma só carne, para viverem juntos e conviverem na vida comum do lar. Senhor Deus, mas nós também aqui presentes, casados, queremos pela graça do Senhor revivificar os nossos próprios votos, os nossos próprios laços matrimoniais. Que nossas mentes e nosso coração sejam, neste momento, lembrados do compromisso que fizemos. E assim, Senhor, certos da graça e da misericórdia do Senhor, darmos mais uma vez a palavra de eu te amo, eu quero você, eu preciso de você. Em nome de Jesus, abençoe a nossa vida e abençoe este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis foi um livro escrito por Moisés. Apesar de Moisés não estar presente na criação do homem e da mulher, ele, por revelação de Deus, por ensino transmitido, por informações, fontes que foram transmitidas de pai para filho e assim por diante, chega até Moisés. E Moisés, quando o povo de Israel está no deserto, já saído do Egito, Moisés então escreve este livro, na realidade os 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis é um deles, é o primeiro deles. Escreve para lembrar que foi Deus quem criou o homem e a mulher. Aqui, Flávio e Josiane. Foi Deus quem criou a cada um de nós. E foi Deus quem criou o primeiro casal,
no caso, Adão e Eva, do qual nós somos herança. Mas esse texto vai falar exatamente do primeiro enlace matrimonial, cujo celebrante é o próprio Deus, né? E vai dizer assim no capítulo 2, versos de 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso do chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Amém. Apenas estes versos. Eu queria, enquanto meditar nesse texto, eu quero fazer você que está aqui presente também, não apenas o Flávio e a Josiane, que tem obrigação para prestar atenção, mas eu queria que você prestasse atenção também, para que seu próprio casamento seja reafirmado novamente. Porque aqui nós encontramos alguns princípios bíblicos para o casamento. Alguns conceitos bíblicos que o próprio Deus nos ensina através da sua palavra. Alguns desses conceitos nós tratamos até com o Flávio e a Josiane enquanto ministrávamos o curso de casais para eles. Mas eu queria lembrar, em primeiro lugar, quem inventou o casamento. A gente pergunta, quem inventou o casamento? Nem a palavra nos ensina que foi o próprio Deus. Ele quem une os casais. Ele quem faz de dois uma só carne. E para Deus, meus queridos, o casamento é tão importante que ele próprio celebra o primeiro. Ele próprio faz a união. Adormece o homem, faz com que o homem entre na dormência, retira dele, faz uma cirurgia, a primeira cirurgia da história, retira-lhe uma costela e poderosamente, como só o Deus pode, né? Transforma essa costela numa mulher, uma linda mulher, e traz a Adão e lhe entrega. Adão ali, maravilhado com a beleza de Eva, assim como o Flávio deve estar agora também, né? E vai estar o resto da vida, eu espero. Ele olha para Eva e diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está totalmente tomado, feliz, alegre. Esta é igual a mim. Esta é igual a mim. O interessante, irmãos, é que o casamento ele é tão importante que quando Jesus começa o seu ministério, ele não começa o seu ministério em qualquer outra festa. E, aliás, o judeu fazia muita festa. Haviam 3 festas obrigatórias que o judeu tinha que estar. Haviam outras festas que o judeu fazia. Mas Jesus escolhe um local muito específico para dar início ao seu ministério. É um casamento na cidade de Caná, Caná da Galiléia. O apóstolo Paulo, quando vai exemplificar a vida da igreja e de Cristo, essa união, ele não usa qualquer outro exemplo. Ele podia usar o exemplo de pai e filho, que afinal de contas Deus é nosso pai. Ele podia usar o exemplo fraternal de irmãos. Não. Ele usa o exemplo do casamento. Chama a igreja de noiva e chama Cristo de noivo, para mostrar o quão importante é o casamento. Por que eu estou dizendo isso hoje, nessa tarde? Porque nós vivemos um período da história onde os casamentos se tornaram banalizados. Onde se troca de casamento como se troca de roupa. Onde se troca de cônjuge à medida que, disse, o amor foi embora. E se esquece que, além do amor, tem uma coisa chamada compromisso.
Um dos nossos encontros, eu comentei com o Flávio e com a Josiane, dizendo o seguinte, que nem sempre vai ter aquela paixão vigorosa no casamento. Aquela lua de mel. Vai haver momentos mais frios. E você fala, agora perdeu o amor, então vamos cada um para o seu lado. Não. Quando aquele fervor dá a sua pausa, ele vai voltar depois? Quando ele dá essa pausa, tem uma coisa chamada compromisso assumido. É muito interessante nós olharmos. O casamento, irmãos, ele não foi apenas feito por Deus, ele foi idealizado por Deus. Foi algo planejado pelo Senhor. O casamento ele é uma instituição divina. E nós temos, ao longo do tempo, perdido essa ideia de que é uma instituição divina. E eu quero mostrar nesse texto que nós lemos alguns ensinos sobre o casamento que nós temos nesse texto. Em primeiro lugar, observe que Deus resolve aqui o primeiro problema do homem. O primeiro problema do homem não era a dificuldade de dar nome a tantos animais. O nome que o homem desse, esse seria. Mas tinha tantos animais, ó, Deus, estou precisando de ajuda aqui, tem animal demais para dar nome. Não é esse o problema. O grande problema que Deus vai resolver aqui é a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora. Irmão, solidão é a coisa mais terrível da vida. Uma das tristezas de alguns pais é quando os filhos casam-se e ficam os pais sozinhos em casa, né? Dá a impressão de uma solidão. Imagina aqui a irmã Lúcia, irmão Santos, né? Vão sentir um pouco vazio ali. Ela foi embora, né? Ela foi embora. Minha mãe chorou, porque eu era filho único, né? Filho único, neto único, essa beleza toda, foi embora. Irmãos, solidão é uma coisa terrível, uma coisa triste, uma coisa amarga. E Deus resolve, então, esse primeiro problema do homem. Irmãos, os cônjuges, às vezes nos seus conflitos da vida, nos conflitos do casamento que eles vão enfrentar também, pode ter certeza, não vão escapar disso, não somos só nós os herdeiros de conflitos, vocês vão ter também. Mas quando os conflitos vêm, muitos casais se esquecem de como a vida solitária é difícil. Esquecem como viver sozinho é difícil. E o quão importante é ter ao nosso lado alguém que nos ajude, que nos ampare, que nos dê o puxão de orelha. Alguém que esteja ao nosso lado. A Bíblia vai chamar de uma auxiliadora. Uma auxiliadora. E Deus então faz cair esse pesado sono sobre Adão e tira da sua costela. E perceba que aqui é importante lembrar uma frase dita há muito tempo e repetida muitas vezes, eu creio que vocês já ouviram várias vezes, é lembrar que a mulher não foi tirada de outro lugar a não ser da costela. Não foi tirada do pescoço, da cabeça, para que não fosse a chefe sobre todos, sobre o seu marido. Não foi tirado dos pés, né? Para que fosse espizinhada por ele. Foi tirado da costela para que ele fosse igual, para que ele fosse auxiliadora, para que ele estivesse do lado e para que pudesse ser cuidada, abrigada por ele. Isso é importante. A Bíblia nos ensina, irmãos, a responsabilidade de cada um no lar. Mas o marido, e aqui o Flávio agora, já falamos isso com eles também, ele tem uma responsabilidade assumida já foi lá no civil, já fez o casamento, e agora que está só confirmando isso. O compromisso de cuidar da Josiane, de zelar por ela. Josiane tem um compromisso de respeitá-lo, de amá-lo e de cuidar dele também. Todos. É parceria, é estar juntos, lado a lado. Deus tira a solidão. Deus retira essa solidão. Um segundo ensino que nós temos nesse texto é que no casamento nós devemos sempre reconhecer que o nosso cônjuge é um presente de Deus. É um presente de Deus. Eu creio, irmãos, que muitos dos nossos casamentos fracassam porque esquecemos que a esposa, o esposo, são um presente de Deus. Presente de Deus. Foi Deus quem tirou a costela. E diz o texto que Deus a trouxe a Adão. Deus lhe entregou. Deus lhe deu. Ele não cobrou nada de Adão. Aliás, Adão não tinha nem como pagar também. Mas ele não cobrou nada. Ele simplesmente deu, doou, entregou a Adão. E disse, está aqui. Essa é igual a você. E Adão vibra, né? Adão fica feliz. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porque do varão ela foi tomada. Ela é igual a mim. E ele fica feliz pelo presente que ganhou. Aliás, todos nós gostamos de ganhar presente, né?
E ele fica feliz. Flávio e Josiane, na vida de vocês haverá muitos momentos em que vocês vão se sentir tristes um com o outro, raivosos um com o outro, chateados um com o outro. E nesses momentos é importante sempre lembrar, Josiane, que o Flávio foi um presente de Deus para você. Flávio, que a Josiane foi um presente de Deus para você. É importante lembrar isso e reavivar isso. Porque casamento tem que ter gratidão a Deus. É gratidão a Deus por saber que foi Deus e diante de Deus que nós nos unimos. Isso é muito importante. Adão, então, diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele é parte de mim. É interessante que essas palavras aqui, na língua original, elas comunicam uma ideia de uma extrema alegria. Uma extrema alegria. A ideia do texto original é como se Adão estivesse pulando. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, que coisa boa! É essa a ideia do texto. É muito interessante a alegria. Finalmente eu encontrei alguém que é igual a mim. Alguém que compartilha as dores que eu tenho, alguém que compartilha as alegrias que eu tenho, alguém que ri quando eu estou feliz, alguém que chora quando eu estou triste, alguém que me puxa a orelha quando eu preciso, alguém que me impulsiona quando eu preciso. Adão está dizendo, eu estou muito feliz. Agora eu encontrei alguém igual a mim. Irmãos, de vez em quando nós precisamos rever e reviver esses momentos de ternura e beleza no casamento. Eu acho que de quando em quando vocês precisam rever as filmagens, as fotos, pegar as cartas, os bilhetes. Agora o Zap, né? Grava lá, arquiva, né? Para de vez em quando dar uma olhada no Zap, para lembrar desses momentos tão gostosos do casamento, do namoro, do noivado. Isso é muito importante. Saber que é um presente de Deus. É necessário frequentemente, meu querido. E isso não vale apenas para o Flávio e para a Josiane, mas para cada um de nós que está aqui nessa noite. Com a sua esposa, com seu esposo. É necessário de vez em quando você olhar bem no fundo do olho, como dizia lá no Nordeste, tinha uma expressão, no grão do olho, né? Olhar no grão do olho do seu cônjuge e dizer, querido, querida, eu te amo demais. Você é especial para mim. Querido, querida, o Senhor me deu o maior presente do nosso relacionamento, que é você. O nosso relacionamento, meu maior presente é você. A maior alegria que eu tenho. Você me completa, você me supre, você me ajuda naquilo que eu preciso. De vez em quando é importante você simplesmente dizer isso. Talvez haverá um momento que você vai sair para trabalhar, uma coisa maravilhosa, pense nisso. Deixar só um bilhetinho lá no travesseiro. Olha, eu estava saindo, mas quando eu estava saindo eu vi você. Que vontade que deu de não sair. Já pensou? Quando você voltar, a pessoa está te esperando alegre, animada, com desejo de te abraçar, de te beijar, porque você é importante e você fez valer a pena. No casamento, terceiro lugar, os cônjuges deixam seus pais para formar um novo lar. Um novo lar. Como eu disse, Moisés está escrevendo esse texto ao povo de Israel que saiu do Egito. Não é Adão que escreveu parte disso aqui. Não é Adão que disse parte disso aqui. E, aliás, nesse texto especificamente, não é Adão quem disse. Por isso deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa, na sua mulher. Bom, Adão não tinha nem como dizer isso, ele não tinha nem pai nem mãe. Quem escreve isso é Moisés. Dizendo, olha, vocês viram? Adão se une à sua esposa, eles se tornam uma só carne. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua esposa. Irmãos, aqui isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque hoje, talvez tenha crescido ainda mais, filhos dependentes dos pais depois de casados. Filhos que a qualquer momento recorrem aos pais desesperadamente. A primeira briga que acontece, a primeira discussão que acontece, correm para debaixo da saia da mãe, para o abraço do pai, pedindo, olha, ele fez mal comigo, ele me tratou mal, ele me xingou, ele brigou comigo. Casal precisa aprender a resolver os seus problemas. Casou, tem que ter a sua casa, tem que ser o seu lugar, tem que ter o seu canto. Casou, tem que ter os seus compromissos. Enfrentar suas dificuldades. Quando nós falamos de deixar pai e mãe,
não significa abandoná-los. Quando o pai e a mãe precisar de ajuda, de socorro, é obrigação dos filhos. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Mas isso precisa ter os seus limites, precisa ter a sua base, porque é o principal compromisso do Flávio agora é com a Josiane. O principal compromisso da Josiane é com o Flávio. O principal compromisso do cônjuge é com o outro cônjuge, com o esposo, com a esposa. É esse o compromisso. Então nós encontramos aqui nesse texto, verso 24, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher. E este texto é tão importante, essa parte do texto, que ela é citada 2 vezes no Novo Testamento. Ela é citada pelo próprio Jesus. Jesus vai citar o texto de Moisés, por isso deixa o homem pai e mãe. E Paulo vai citá-lo também, dizendo, por isso deixa o homem pai e mãe. Para que a gente veja que isso aqui não é simplesmente um agregado. Não, é importante, é sério. É sério. Mas em que, então, o homem e a mulher, o noivo e a noiva, devem deixar pai e mãe? Há pelo menos 3 pontos que o noivo e a noiva precisam deixar seus pais. Primeiro, no sentido geográfico. Quem casa, quer casa. Tem o seu canto. Mesmo que você não tenha condições de ter a sua própria casa longe dos seus pais, distante, mesmo que seja no mesmo quintal, mas tem o seu canto. É a sua casa, é o seu lugar. É o seu lar. É ali que você mora. Sentido geográfico é importante, muito importante. Aqueles que já moraram ou moram com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, sabem que não é fácil. É difícil. Porque aquele filho já não é mais filho, agora é o seu esposo ou sua esposa. Aquela filha não é mais filha, é esposa. Isso, cuidado. Sentido geográfico. Segundo, sentido financeiro. Deixará pai e mãe no sentido financeiro, você já não tem que ficar pedindo dinheiro para seu pai e para sua mãe. É claro que haverá circunstâncias que você vai precisar de ajuda. Mas é você quem tem que prover para o seu lar. É você que tem que calejar a mão se for preciso. É você que tem que suar de sol a sol para sustentar a sua casa e trabalhar por ela. Isso é muito importante. Terceiro lugar, no aspecto também emocional. Quantos casais, irmãos, casam e vão chorar as pitangas para a mãe? Vão chorar as pitangas para o pai? Não, resolvam. São vocês, conversem, dialoguem. Tratem os seus problemas. Vocês são um novo casal. Flávio e Josiane, deixem pai e mãe. Por isso deixará o homem pai e mãe. Por isso deixará a mulher pai e mãe. E se tornarão os dois uma só carne. Este é o ponto importante. Os dois se tornam agora uma só carne. A palavra se tornar uma só carne, ela tem o sentido de sedimentar. A ideia de colar. A ideia de unir a tal ponto que qualquer separação seja dolorosa. Talvez o melhor exemplo que nós todos conhecemos seja quando você cola uma folha a outra. 2 folhas. Toda vez que você tentar separar, não importa do jeito que você vai fazer, vai ter prejuízo para um e para outro. Casamento é a mesma coisa. Pode ter certeza. Qualquer que seja o divórcio, qualquer que seja a separação, qualquer que seja o afastamento, traz prejuízo para os dois. A palavra usada aqui é a palavra no sentido de colar, de firmar, de juntar de tal forma que se tornam inseparáveis. Inseparáveis. É a ideia de você colocar leite e café. Pega lá o café coado, prontinho. Pega lá o leite da vasilha, coloca, ela mistura. A pergunta é, separa depois? Não tem jeito. São uma só carne. Lembrem-se disso. Não é uma frase dizendo até que a sogra nos separe, né? Até que as crises financeiras nos separem, até que o vizinho nos separe, até que as brigas nos separem. Não, é até que a morte nos separe, é até o fim. É até o fim. Então inicie esse casamento. Inicie esse casamento já na perspectiva de que a morte seja a única a separá-los.
Josiane, eu me comprometo eu me comprometo a ser-lhe fiel, a ser-lhe fiel, a amar-lhe, a amar-lhe, a respeitar-lhe a respeitar-lhe e a dedicar-me e a dedicar-me ao seu cuidado ao seu cuidado e ao seu amor. e ao seu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Flávio, eu me comprometo a ser-lhe fiel, a cuidar de você, a respeitar-lhe e a dedicar-me a amar você todos os dias. Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Senhor Deus, quantas são as lutas e as dificuldades que o casamento traz. Quantos são os aprendizados que no decorrer da nossa vida de casados nós aprendemos. Senhor Deus, em todas as circunstâncias, Flávio e Josiane também vão passar. E pedimos ao Senhor a graça, pedimos ao Senhor a boa mão, pedimos ao Senhor a ação do Teu Santo Espírito, conduzindo este casal, em primeiro lugar, no temor do Senhor. Porque feliz é o lar que teme ao Senhor. Mas pedimos ao Senhor também que lhes dê a sabedoria necessária para, nos momentos difíceis da vida, enfrentarem com harmonia, com um coração alegre, com um coração amoroso um para com o outro. Que nos momentos em que se desentenderem, possam, pela graça do Senhor, conversar, dialogar e reavivar o amor que sentem um pelo outro. Senhor Deus, não deixe os empecilhos da vida causarem tanta dificuldade que já não encontrem eles caminho de volta. Mas que pela graça do Senhor, o Senhor faça com que esse casamento seja tão colado, que não se possa separar. Segura-os pela tua mão e os abençoe. Abençoe, Senhor, os filhos que lhes vierem, os filhos que o Senhor mesmo lhes dará. Que o Senhor lhes dê da tua graça, que o Senhor lhes dê um lar abençoado e que sejam eles modelo para seus vizinhos, amigos, parentes, modelos de um casal que teme e ama ao Senhor. Deus bendito, nós assim pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Flávio e Josiane, como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar. Flávio e Josiane, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.